Com vocês. Conforme eu prometi no vídeo anterior, hoje eu vou contar para vocês as minhas experiências com o Ho'oponopono, tá? E como é fantástico esse processo de limpeza que é o Ho'oponopono. Como eu disse, já estou um tempo nesse caminho da busca, né? Nesse caminho do autoconhecimento. Sempre lendo muito, sempre pesquisando muito, mas nunca praticando nada. Eu nunca fiz afirmações, eu nunca fiz afirmações, nunca fiz exercício do espelho, nunca fiz nenhuma prática. Conheço todas, conheço o método Sedona, né, que é o método de soltar. Embora conheça todos eles, eu não praticava nada. Hoje eu sei por que eu não praticava nada, tá? Eu não praticava nada porque a minha autossabotagem não me permitia. Eu não praticava nada porque a minha autopunição não me permitia. O meu senso de não merecimento. E isso era o quê? Fruto das memórias. E foi o Ho'oponopono que me levou a trazer essas memórias à tona para que eu pudesse tratá-las. Durante a prática do Ho'oponopono, me vinha na mente flashes de lembranças do passado, principalmente da infância. E eu me deparei com a minha criança interior extremamente ferida, porque ouviu coisas terríveis, né? Coisas que não se dizem para uma criança. E é lógico que nesse processo, o meu ego, evidentemente, que engavetou tudo isso com o intento de me defender, mais uma vez querendo me defender, queria projetar a culpa no outro. Nossa, como o fulano foi mal. Nossa, como o ciclano foi ruim. Mas a consciência me fez enxergar que não é por aí. Eu fiz a leitura de acordo com a capacidade que eu tinha naquele momento, né? 2 anos de idade, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? 10 anos. Enfim, eu entendi como uma criança entenderia. Então é evidente que eu estava cheia de culpa, eu estava cheia de medo, eu estava apavorada, né? Porque as coisas que eu ouvi eram coisas que apavoram mesmo uma criança. E foi graças ao Ho'oponopono que eu consegui ver tudo isso, que essas lembranças vieram à tona para que eu pudesse tratá-las. Eu não consegui encarar tudo isso sozinha e recorrer à ajuda de uma profissional. Eu estou fazendo psicanálise 2 vezes por semana para me ajudar nesse processo, né? De ressignificar tudo isso, no processo de perdão. E essa coisa do perdão é uma coisa muito louca, porque eu dizia para mim mesma, como que eu vou perdoar essas pessoas que me feriram tanto? Que absurdo, né? Como é que pode isso? E aí eu consegui entender que perdoar não significa amar essas pessoas. Perdoar significa que o que elas me disseram não me fira mais, porque não é verdade, né? Hoje eu tenho capacidade de fazer uma leitura adulta dos fatos. É lógico que eu passei por aquele período de querer entender, né? Mas tudo que eu busquei entender eram conjecturas. Acho que ela falou isso por causa disso. Acho que ela falou aquilo por causa disso. Essas pessoas já nem estão mais aqui, né? Então eu nunca vou poder ouvir delas por que razão elas disseram determinadas coisas. Então o que me cabe é perdoar e seguir, né? E nesse caminho, o Ho'oponopono, ele está sendo fantástico. Principalmente agora com a descoberta da 5ª frase do Ho'oponopono, que está no livro do Joe Vitale. Não é uma ferramenta da Mona Simeona e nem do Dr. Liu Lin, tá? Mas do Joe Vitale, que está no livro, O Curso do Despertar. Esse livro, ele relata a experiência dele, né, do auto-perdão, usando essa frase. Essa 5ª frase é, eu me perdoo. Esquece o tempo do verbo, esquece a gramática, tá? Porque aqui nós estamos falando do eu superior, da centelha divina, do Cristo interno. Então, quando você diz, eu me perdoa,
você está solicitando a sua centelha que te perdoe por ter feito essa leitura, por ter interpretado de determinada maneira, que te leve ao auto-perdão. Porque eu, no caso, quando eu me deparei com a minha realidade atual, olhando o meu cenário, meu Deus, sabe, o que eu fiz da minha vida por conta dessas crenças? O que eu fiz comigo, né? Como eu me autopuni, como eu me autocastiguei, como eu me limitei, como eu não cresci, porque eu acreditei em coisas que me disseram, né? Então, é muito importante essa frase, para que você possa transcender isso, para que você possa pular de patamar, né? E é isso que eu quis trazer para vocês hoje, a importância dessa quinta frase, e a importância que ela tem para a limpeza da sombra. E o que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que a gente nega, é tudo aquilo que a gente não quer ver, é tudo aquilo que a gente oculta embaixo do tapete, tudo aquilo que a gente esquece. E esquece mesmo, gente. A gente esquece, literalmente. O ego tem essa capacidade. Ele tem capacidade de sepultar, ele tem capacidade de enterrar, ele tem capacidade de jogar para debaixo do tapete. É uma autodefesa do ego para nos proteger. Entendeu? Então, assim, não adianta querer brigar com o ego também. Entendeu? O que nós temos que fazer é aceitar, olhar a sombra de frente. É óbvio que não é tarefa fácil. Olhar a sombra dói, dói muito. Aliás, o caminho do autoconhecimento é um caminho de muita dor, é um caminho de sofrimento, mas também é um caminho de muita gratidão, sabe? De muita satisfação pela oportunidade de se curar, pela oportunidade de se transcender, pela oportunidade de melhorar, sabe? Porque enquanto a sombra fica lá e você não vê, você não vai curar. Ninguém cura aquilo que não sabe que tem. Ninguém cura uma doença que não sabe que tem. Você só vai curar se você olhar para ela, se você ver, se você encarar, né? O método Sedona fala que você tem que encarar os leõezinhos, né? Você tem que olhar de frente. E é isso mesmo, sabe? Você tem que olhar para aquilo, abraçar aquilo como seu, né? É a sua parte, é a sua história, é a sua personalidade. Enfim, seja o que for, abraça, é seu e convive com ele. Convive com ele, amando, crescendo, perdoando. Esse é o único caminho. Não existe outro. Então, para quem está no caminho da evolução, para quem pratica o Ho'oponopono, essa quinta frase eu acho que ela é super importante. Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Eu te amo, sou grata. Eu me perdoa. É você solicitando a sua divindade, ao seu eu superior, à sua centelha divina, ao seu Cristo interno, que te perdoe, tá? Você se perdoa por você ter, durante tanto tempo, alimentado coisas ruins, durante tanto tempo você não olhar a sua sombra. Então, ela tá, para mim, está sendo de grande valia. Eu espero ter colaborado com você, tá? Se você está no caminho do autoconhecimento, se você pratica o Ho'oponopono, insira essa quinta frase na sua prática, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. É isso, gente. Um beijo grande para vocês fiquem com Deus, tá? E quem puder e quiser ajudar o canal a crescer, compartilhando, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo, eu agradeço. Um beijo grande, fiquem com Deus.